Então, a primeira motivação para o ensaio em túnel de vento é que o túnel de vento ele realmente é a fonte de dados com maior representatividade do avião real. Então, antes do avião voar, em alguns casos, mesmo após o avião voar, o dado de túnel de vento é o mais próximo que pode se conseguir da realidade. Então, realmente, a gente está falando de dados de alta fidelidade, tá? E redução de incertezas associadas a metodologias semi-empíricas, né? Ou metodologias numéricas, como o CFD. Então, o túnel de vento ele é utilizado para você realmente colher dados de alta fidelidade. No túnel de vento é possível quantificar, né, a parte das não linearidades, onde o CFD tem mais dificuldade para capturar esses efeitos, porque eles estão associados ao descolamento do escoamento, e os modelos usuais de Navier-Stokes eles têm alguma dificuldade, seria necessário uma simulação ao longo do tempo que já começa a ser bem mais complicado que o usual, tá? Os modelos semi-empíricos também têm dificuldades com as partes não lineares, né, as partes de escoamento descolado, então o túnel de vento ele realmente é a ferramenta para a identificação dessas partes não lineares. Quando a gente fala de partes não lineares, a gente está falando de CL máximo e outros comportamentos que acontecem com a mudança das curvas quando o escoamento está descolando. Bom, no túnel de vento também, né, é possível efetuar uma coleta de grande quantidade de informações. Então, apesar de toda a preparação para o túnel de vento ser demorada e ser muito custosa, né, uma vez no túnel de vento, o tempo de simulação de diversas configurações é muito rápido. Então, ainda é a melhor fonte de dados para um banco de dados de simulação aerodinâmico, porque esse banco de dados precisa de muita informação e no túnel de vento é possível coletar toda essa gama de informações. Aqui a gente vê uma foto, né, de um ensaio de uma aeronave com um suporte de mastro central e um traseiro e o rotor, né, o motor de um túnel de vento aí como exemplo, né. Sempre vai surgir a dúvida, né, nos dias de hoje, onde a aerodinâmica numérica, que a gente chama de CFD, tem crescido bastante, se o CFD vai substituir os ensaios em túnel de vento. Então, não há dúvidas, né, que devido ao aumento computacional e ao aumento, a melhoria dos modelos numéricos de CFD, eles estão realmente cada vez mais próximos da realidade, né, e principalmente aquilo que o túnel de vento consegue capturar, que realmente é o mais próximo do avião real. Entretanto, os efeitos não lineares, eles ainda são difíceis de capturar por essa questão de escoamento descolado. Então, a parte linear, CFD já tem capturado muito bem, e o que a gente vê hoje em dia é o túnel de vento e o CFD trabalhando em simbiose, ou seja, o túnel de vento ajudando o CFD a desenvolver mais e se tornar mais fiel, e o CFD muitas vezes ajudando a especificar o ensaio do túnel de vento com mais objetividade, né, e na coleta de melhores resultados, né? Então, a gente não vê nisso, nesse aspecto, o CFD substituindo o túnel. O que tem acontecido, conforme a gente vai ver naqueles dados que a NASA disponibilizou do Common Research Model, é o túnel de vento ajudando o CFD e o CFD ajudando o túnel de vento, e a fidelidade dos dados cada vez maior, né? Tem uma outra questão também, que considerando uma campanha detalhada de ensaio em túnel, quando a gente está falando em bancos de dados de simulação, o CFD ele pode ser mais demorado que o ensaio em túnel de vento. Então o tempo de processamento de simulações de alta fidelidade, como essa que a gente vê como exemplo aqui, né, de um avião da Boeing, aí, ele é muito longo. E muitas vezes você realmente fabricar o modelo do avião e levar para o túnel de vento e testar diversas configurações de deflexões de superfície, ângulos de ataque, ângulos de derrapagem e configurações diversas é muito melhor e muito mais rápido do que a realização do CFD hoje em dia. Bom, os ensaios em túnel de vento eles ainda se mostram então o melhor custo-benefício, né? E os dados do banco de simulação eles são a fonte para Full Flight Simulators. Então, o Full Flight Simulator, essa figura que a gente vê aqui é um Full Flight Simulator da Airbus, né? E o Full Flight Simulator, ele é baseado majoritariamente em dados de túnel de vento que são ajustados com ensaios em voo, né? Então, a parte...